Pois bem, então como nós podemos ver, a fala do Jorge, essa fala inaugural, bem ampla, né, fez todo um apanhado do contexto da escola, há vários problemas, né, que eles trazem para a gente, há várias questões e há vários nortes. O primeiro deles, eu acho que nós podemos aurir, podemos beber dessas fontes, é essa da vida interior, né, essa vida interior que é muito mais rica até do que a exterior. E aí, Jorge, é um dos grandes problemas que eu vejo enquanto alguém que reflete, que olha para o mundo com esses olhos, com essas lentes, né, da filosofia, que é nós estamos numa época que a vida que está valendo é exterior, é a exteriorização desses quereres que são frustrados o tempo todo, né? E é o importar-se com aquele outro olhar que não, às vezes não se importa mesmo comigo, porque, enfim, está dentro dessas circunstâncias todas que você falou, que eles nos alertaram, que estão fora do nosso controle. Então, eu posso ter uma capacidade de agir e de escolher dentro do campo da liberdade, e aí dentro desse campo moral, desse campo ético, naquilo que me é dado agir, naquilo que tem dentro desses limites, né? Esse campo onde eu posso de fato, com minha ação, alterar algo para uma finalidade que me apraz. Contudo, todas essas outras que estão fora de mim, fora do meu controle, pelas razões que o Jorge já acabou de apontar aí muito bem, cabe a mim me desconectar delas, né? Vamos usar um termo bem atual, bem utilizado pelos jovens. Vamos nos desconectar delas, porque se eu for gastar minhas energias espirituais, intelectivas, psíquicas, o tempo todo pensando no que, por que aquilo não foi assim, mas era para ser, né? Por que eu estou doente, por que a doença está aí, por que é assim, não é do outro jeito, eu vou me exaurir mesmo, né? Como falou dessa questão de conservação, de energia, e você está de acordo com essa arte de viver, né? E com esse logos, que é providência, né? Porque o logos aí, com os estoicos, é um logos providência, e a arte de viver é também entender que tudo é como deve ser, como dizia lá no início o Zenon, tudo é como deve ser. Ou seja, esse que deve ser aí, não sou eu que vou dizer como deve ser. Então vai caber a mim, enquanto indivíduo, né, a partir disso que foi dito pelo Jorge, e dentro dessa visão estoica, vai caber a mim, dentro desse meu campo de ação e da minha liberdade, que é nada mais do que a liberdade verdadeira, é conformar-se à vontade do Logos, conformar-se à vontade do destino, e eles vão trabalhar com essa ideia de destino, né? Então, não me cabe me martirizar por algo que está fora do meu controle. O indivíduo que vai deixar o dislike aqui nesse vídeo, por exemplo, se houver algum. Se eu for dormir pensando nisso, a energia que eu estou empreendendo ali, que não vai me levar a nada, de fato só vai me trazer sofrimento, que foi um outro tema que o Jorge pautou aí nessa fala, sofrimento, né? Um sofrimento que eu diria desnecessário até, porque eu vou empreender muita energia psíquica numa coisa que não me cabe falar, não me cabe agir, porque eu não vou transformar isso, eu não vou mudar as leis do universo, por exemplo, eu não vou fazer com que a gravidade deixe de existir apenas porque eu sou contra a gravidade, ou porque eu não gosto, porque é chato, que eu gostaria de estar flutuando aqui. Isso não cabe, né? Segundo a lógica estoica e toda essa mensagem que eles trazem para a gente. E aí eu vou pegar esse gancho para depois retornar a palavra para você, Jorge, entrando nesse campo da exterioridade. Eu penso, e eu quero depois ouvir tua palavra, tua percepção, que hoje tem sido muito difícil para muitas pessoas passar por esse momento. Primeiro porque estamos num momento de crise, tal qual estavam os estoicos lá atrás, tal qual estava o mundo helênico e todas as outras escolas que antecederam o estoicismo e que buscavam essa saída. Então estamos também num período de crise, uma transição, né, de eras, de momentos, de pensamento, de qualquer coisa nesse sentido.
e não sabemos para onde ir, nem conseguimos vislumbrar muito claramente o que virá mais ali na frente, muito embora haja uma série de perspectivas, né, e de possibilidades que se abrem, mas hoje o ser humano ele é muito menos essa vida interior e a arte de viver, essa arte de viver e nessa liberdade que é tudo é como deve ser e que eu devo respeitar o destino, a vontade do destino, como queriam os estoicos, como pensava o Sêneca, o Aurélio, as pessoas não têm vida interior, ou seja, muitas daquelas, eu percebo dessa maneira, não sei se você concorda, que tem tido maior dificuldade para deglutir, para assimilar, como o boxeador que assimila o soco, o que está acontecendo agora em todos os âmbitos, né? Não só em si, né? Com medo de chegar a ser também uma vítima da doença. Todas essas dificuldades, inclusive de ficar só consigo mesmo, porque as pessoas têm tantas coisas na cabeça e querem só vomitar, botar para fora, falar o tempo todo, dizer, ei, eu tô aqui, ó, eu tô aqui, ei, gente, me olha, né? E é uma vida muito de exteriorização, ou seja, tudo que eu tenho que fazer é lá fora. Meu mundo está lá fora. Lá fora topograficamente, ou seja, num topos, que é o lugar lá que eu habito, na centralidade do mundo do trabalho, né, que até hoje a gente continua vendo como é importante, né, quando não tem faz falta, quando tem é demais, porque nos exaure nossas forças, nos explora. Aí a centralidade do mundo do trabalho, a economia, a política, então tudo está lá fora. O show, o espetáculo, o meu shopping, a minha livraria, a minha palestra, a minha aula com os meus alunos, tudo tá lá fora. E aí tem gente que só vive esse lá fora, não vive o aqui dentro. E o aqui dentro eu não digo dentro das minhas entranhas, né? Não é dentro da caixa torácica, é aqui dentro de nós, aqui dentro do meu ser. E aí, né, para passar a palavra para ti, e ainda mais uma vez tecendo loas ao estoicismo, que nos mostra outra vez que um dos caminhos, não é o único caminho, mas é um dos caminhos, ou talvez o mais importante, é você trabalhar individualmente, óbvio, pensando também no outro, mas primeiro você, né, nós somos mônadas, nós somos indivíduos, então nós somos só um, e ao mesmo tempo somos todos, né, porque estamos todos dentro da mesma terra comum. Você trabalhar a tua interioridade. E aí eu digo, aqueles que estão mais preparados, percebo, são os que têm um mundo interior muito rico, que estão com seus livros, que estão com suas ideias em harmonia, em paz, não estão com um turbilhão de emoções desregradas, não estão em desespero, muito embora saibam que há um problema, que há uma circunstância, como o Jorge falou aí, né, que não é favorável, mas que você não vai dizer, bem, eu posso fazer por mim o quê? Cuidar de mim, cuidar da minha sanidade, cuidar do meu dia a dia, né, e viver dentro dessa retidão, agradecendo pelo fato de eu estar vivo, né, dessa sabedoria que é a vontade do destino e desse logos. E os outros que não têm conseguido, Jorge, fazer esse movimento para dentro, e eu vejo que tem gente que está tentando, né, tem muita gente tentando aí, por várias vias, pela literatura, pela religião, pela espiritualidade, pela filosofia, e alguns estão conseguindo e outros têm muita dificuldade. E aí a gente não culpa aqui ninguém, né? A gente também não está aqui para culpar ninguém. Por que você não conseguiu voltar-se para dentro? Por que você não faz isso? Faça como eu, volte-se para dentro. Não é isso, mas você não acha que tem esse fosso aí, tem aqueles que conseguem, ou pelo menos tentam fazer esse movimento, e para muita gente, infelizmente, é difícil fazer esse trajeto, por causa da própria configuração desse momento, do mundo que a gente vive. Tá. Então, Rogério, isso que você colocou, nós podemos situar aí dentro de um contexto, digamos, mais da atualidade, né? E você coloca e que me fez lembrar uma passagem de uma obra do Sêneca,
chamado Sobre a Brevidade da Vida. Sim. E ele vai dizer, lá logo no início, no capítulo 1, exatamente sobre algumas demandas que nos fazem distanciar daquilo que seria o ideal do sábio, que, como nós dissemos agora há pouco, conduz o ser humano à felicidade. E o que nesse caso Sêneca nos traz? Ele diz que o luxo, ou a busca pelo luxo, ou aquilo que é supérfluo, e a indiferença, a ausência de percepção daquilo que é de fato, vai se perder muito tempo. Ele começa o texto falando sobre essas demandas com o tempo e de como nós perdemos tempo em torno de coisas que são estritamente vazias. Ou seja, elas não vão acrescentar nada elemento ao teu processo daquilo que nós chamamos de construção da vida interior. Que, como os estoicos defendem, o alicerce da casa. Sim. Sem essa vida interior, você vai estar suscetível às demandas dentro das circunstâncias. Ou seja, você vai ser um joguete das circunstâncias. Escravo, né? Quando elas forem favoráveis às suas expectativas, você está, entre aspas, feliz. Quando as circunstâncias forem desfavoráveis às suas expectativas, você vai sofrer. Então, a relação de dependência é, sobretudo, a ausência desse cultivo, que deve anteceder o pêndulo das circunstâncias. E o que seria exemplos disso? Alegria, tristeza e morte, saúde, doença, né? O time ganha ou o time perde, você está com uma pessoa, depois há a separação, você pode perder uma pessoa querida, essas coisas nos são circunstanciais. E a medida do diferencial, ou seja, o elemento diferencial da sabedoria é exatamente estar preparado, e esse é um cultivo muito interessante, né, porque você implica em que a sabedoria é alguma coisa de um trabalho artesanal diário. Ou seja, mais um atleta se preparando para o dia da competição, não mais é do que o resultado de uma preparação. Um outro exemplo para essa relação seria o teatro. Você ensaia, né? Fazer você ensaia, né? Ensaia para fazer bonito. Toda a sua dedicação, sim, colocar todo o seu esforço na interpretação do personagem e no dia se doar, colocar-se no palco dentro de alguém que se entrega ao personagem, mas sabendo que você pode receber uma vaia. E se essa vaia acontecer, se essa situação desfavorável acontecer, isso em nada, segundo os estoicos, vai abalar o significado, ou vai continuar tendo. Você vai continuar amando o teatro, você vai continuar se dedicando aos treinos, porque você sabe que isso não depende de você. A leitura que o outro faz daquilo que eu faço não depende de mim. E se não depende de mim, eu não posso atribuir o significado da minha felicidade àquilo que o outro vai interpretar, ou aquilo que ele vai pensar, ou mesmo até dizer daquilo que eu fiz, daquilo que eu, de algum modo, coloquei quando eu me fiz apresentar ao público. E essa é uma aula, né? Porque nós vivemos sociedade das aparências. Então você tem que postar um vídeo nas redes sociais ante uma imagem de aceitabilidade. Né? Você tem que colocar um determinado assunto, ou você tem que apresentar uma estratégia de marketing de um produto que esteja correspondente à expectativa do consumo, né? Para gerar cada vez mais likes no teu vídeo, para gerar cada vez mais respostas favoráveis dentro de um determinado padrão de beleza
de uma expectativa também, né? Da então, própria essa sociedade que nós chamamos a sociedade do espetáculo, Isso. muito com relações de... Então, eu tenho que me adequar no padrão de estética física, de músicas que eu escuto, de livros que eu leio, de pessoas ou lugares que eu me relaciono, para que eu possa ser aceito no grupo. Então, isso demanda aí, implica numa profunda carência afetiva, emocional, psíquica, não é? Daquele que se faz ou se deixa levar por essa onda de likes, e quando isso não acontece, eu necessariamente caio numa frustração existencial, que é o que os psicólogos chamam de vazio. Talvez seja o maior de todos os nossos males, né? Hoje se está falando muito nesse momento atual de crise, que as pessoas estão com dificuldade, né, de permanecer dentro de uma situação de recolhimento, porque está fazendo muita falta o shopping, está fazendo muita falta andar pelas ruas, ter contato físico com as pessoas, que certamente é muito importante, mas nós estamos vivendo em um momento que demanda outras coisas. Nós não somos só membro, nós não somos somente produção ou fábrica, né? Nós somos como diz Leonardo Boff, homo demens, e também nós somos espíritos, né? Nós somos ânimo, nós somos pensamento. Quer dizer, nós estamos agora dentro de uma demanda, tem uma necessidade recolhidas em suas casas, né? Porque o isolamento social é algo necessário nesse momento, mas e aí? Né? Sem falar aquelas pessoas que não podem permanecer em isolamento social por condições sociais desfavoráveis. Né? Temos todo um conjunto complexo aí que nós não iríamos conseguir abarcar agora nessa tua pergunta. Mas voltando para o que tu colocas, a tua inquietação, ela é muito pertinente para nós. Por exemplo, eu sou professor, trabalho com adolescentes, eu vejo muito isso, né? Os adolescentes se queixam, ou o que não sabe, o que fazer com o tempo. Sim. Né? Às vezes o que dizer quando eu tenho um tempo maior para ficar em casa, né? O que eu posso fazer para administrar esse tempo possa ser favorável ao cultivo da vida interior. Porque certamente, Rogério, se nós não tivermos o cultivo da vida interior, nós vamos padecer de solidão. E a solidão é um dos maiores males, né, que acomete a humanidade todos os tempos. O homem sempre teve essa necessidade de busca e de sentido dentro dele mesmo e com o outro. E aqui há de se frisar uma contribuição também muito interessante dos estoicos, que é a diferenciar solidão de solitude. Sim, perfeito. Muitas pessoas estão sozinhas dentro dos shoppings, nas ruas, nas praças, né, nos clubes, nas festas, se sentindo profundamente sozinhas. Escolas. E o que define a solidão é a ausência de vida interior. Sim. Solitude é outra coisa. Solitude, em solitude, no teu ambiente de trabalho, em solitude na igreja, em solitude na praia, em cima, ou seja, você pode e deve cultivar esse sentido de um equilíbrio interno, né, que está para além de todas as condições desfavoráveis, que são os pêndulos das circunstâncias. Então, quando você consegue construir, isso não é uma coisa do dia para a noite. Não. É todo um processo, né, mudança, é um longo processo. Não existe transformação repentina. Não. Esse processo de transformação, ou essa construção, ou essa lapidação do ideal do sábio, é alguma coisa que exige uma dedicação para a vida inteira. Sim, o sábio é aquele que se molda a si mesmo no tempo, encontrando o sentido da vida a partir essa é a síntese, né, para, de alguma forma, trabalhar essas demandas contemporâneas, como a questão de ansiedade,
a ausência de sentido, não é? A pressa de querer ver logo o resultado para acontecer, a expectativa de um dislike, não é? A tristeza diante do fracasso do teu time no campeonato, a separação do casamento, ou mesmo aquela crítica que você deve aceitar de alguém que está escrevendo alguma coisa sobre um texto que você escreveu e você não consegue ver sentido em uma crise, coisas que nós temos dificuldades, nós temos muita dificuldade temos muita dificuldade de conviver com a nossa solidão, e temos muita dificuldade críticas. Então eu acho que essas temáticas elas são muito pertinentes e elas abrem um campo reflexivo muito interessante, que é a questão da ética. Como eu estou em relação comigo mesmo, como eu estou em relação com o outro. Porque ética, fundamentalmente, é relação. Bem, vamos já aqui avançando 55 minutos, daqui a pouco a gente... E aí, se tu me permite, Rogério, eu queria citar aqui um outro... Pode sim. Pois não, Jorge. Para finalizar essa... Pode sim. Uma outra obra que eu trouxe aqui, do Sêneca, muito interessante, chama-se Da Tranquilidade. Então eu separei aqui um trechinho rapidamente. Pode sim. Ele diz assim: cuidar sem angústia do seu corpo e daquilo que lhe pertence. Atenta às outras coisas que servem para a vida, sem admirar-se de nada. Usar os dons da fortuna sem ser escravo deles. Ou seja, um indicativo muito interessante de como nós podemos administrar o nosso cuidado, o cuidado com o nosso corpo, com os nossos pensamentos e as nossas atitudes, e não menosprezar, porque os estoicos eles não estão defendendo a tese, né, de que você não deve ter relação com o mundo, que você não deve ter um emprego, que você não deve se casar, que você não deve... As suas relações afetivas, comportamentais, sociais, eles não estão defendendo o isolamento no sentido de uma reclusão, né, como se fosse uma postura ascética, de se isolar do convívio humano. Não é isso. O que os estoicos estão dizendo é que vai depender de como você utiliza essas experiências, qual o significado que você vai dar. Imprime a elas. Qual o significado que você vai dar para a construção de uma família, qual o significado que você vai dar para a tua sexualidade, qual o significado que você vai dar para a tua participação política. Né? Ou seja, não é se isolar do mundo e nem muito menos estar no mundo sem completa consciência da tua missão dele. E aí são os dois extremos, né? Ou você se entrega totalmente, né, ao ciclo vicioso dos satisfação dos desejos que são intermitentes, pelo gozo vem, né, você tem a satisfação de um desejo e abre o campo para um outro desejo que vai necessariamente suscitar um outro gozo, ou seja, você vive nesse ciclo vicioso e aí não tem dinheiro, não tem poder, não tem prestígio, conta, porque esse desejo é infinito. Né? Então você vê aí pessoas completamente arruinadas por essa busca desenfreada pelo gozo dos seus desejos que são insaciáveis. E o outro extremo seria isolar-se do convívio, né, e condenar tudo aquilo que é mundano. Né? Tudo aquilo que é mundano é pecaminoso, é sujo, é profano. Então você deve se isolar, né, numa floresta ou num mosteiro, né, para poder encontrar a tua felicidade. Os estoicos não preconizam nenhuma das teses. Não é nem isolar que vê assim, nem muito menos a completa, digamos, completamente dentro de abusar dos bens materiais e buscar das suas necessidades através do consumo, do prazer efêmero de você poder, de alguma forma, usufruir desses bens. Então, o que os estoicos estão propondo é que você deve ser, antes de ter algo, você deve ser alguém. Então, se for alguém, nem um algo, nem um ter algo vai, de alguma forma, suprir
a tua carência. O vazio não vem daquilo que você tem ou daquilo que você não tem. O vazio vem daquilo que você não é ou daquilo que você deixou de ser, porque perdeu o horizonte do cumprimento da tua missão. O cumprimento da tua missão é fazer-se semelhante ao Logos. Como você falou, é cumprir o teu destino. E cumprir o teu destino é aqui diante, né, das paixões, dos pensamentos e dos acontecimentos. Então, eu queria só destacar esse trecho do Sêneca, que Perfeito. eu acho bem interessante, da tua próxima intervenção, para que a gente possa se encaminhar para as considerações finais, porque eu acho que o tempo já está. Mas fica à vontade aí. Ok.